E aí pessoal, tudo bem? Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e já curta esse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de como interpretar a Bíblia. Afinal de contas, um dos assuntos mais debatidos no século XX é a questão da hermenêutica, se é possível interpretar um texto corretamente. Afinal de contas, no século XX surgiu a problemática: até que ponto o leitor pode recuperar o conteúdo original de um texto no sentido de interpretá-lo de acordo com a intenção do seu autor? Nesse vídeo, nós vamos ver 3 alternativas a esse mesmo problema. Durante muitos séculos, as pessoas conceberam a ideia de que para interpretar um texto, o leitor apenas tinha que ter as habilidades necessárias. Afinal de contas, o texto era o objeto a ser conhecido e o leitor competente iria desempenhar a tarefa de decifrá-lo de forma simples. Com o advento da pós-modernidade, surgiram algumas discussões sobre a hermenêutica. Mas a pós-modernidade começou a voltar os olhos não para o texto em si, mas para o seu leitor, fazendo uma crítica e mostrando que todos nós temos pressuposições, nenhum de nós é neutro. E essa não neutralidade acaba influenciando o ato de leitura e interpretação de qualquer texto. Isso significa que a nossa cultura, as nossas emoções, a formação que recebemos, os paradigmas que carregamos influenciam na hora de interpretar um texto. E a interpretação acaba dizendo mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio texto. O filósofo francês Michel Foucault, por exemplo, fez todo um trabalho de investigação a respeito da literatura, das artes, da música e da cultura em geral, para rastrear em cada época qual era o pensamento central, ou, usando a terminologia do próprio Foucault, a episteme de cada época. Foucault sugeria que por trás de cada época havia uma forte corrente da classe dominante que exercia sua autoridade contando a versão do fato. Outro filósofo francês, Derrida, dizia que a linguagem ela vai migrando, fluindo. Isso quer dizer que os significados também vão se alterando. Se um texto foi escrito em determinada época com tal intenção, hoje ele significa outra coisa para os seus leitores modernos, uma vez que as palavras mudaram, o sentido delas mudou e tudo não passa de um jogo de significados. Diante dessa perspectiva, não haveria uma interpretação correta. O que existe é a minha e a sua interpretação. Mas o grande nome da hermenêutica do século XX foi Hans Gadamer. Gadamer acreditava que, para entender algo, nós temos que buscar o sentido original daquilo. Devemos deixar a obra falar por si própria. Ao mesmo tempo, Gadamer colocava limites na interpretação. Para ele, a interpretação conseguiria ir até certo ponto. Ao mesmo tempo, seria impossível compreender completamente um texto antigo, dada a distância histórica. O que Gadamer dizia era sobre a confluência de horizontes. O horizonte do autor original acaba em algum momento fazendo intersecção com o horizonte do leitor moderno, permitindo uma brecha para que haja uma interpretação que resgate algo do sentido original que o autor pretendeu. Até agora, essas visões distintas sobre interpretação, se aplicadas à palavra de Deus, causariam sérios problemas aos cristãos. Como ter certeza que a palavra de Deus diz tal coisa ou ensina tal doutrina, se não é possível ter certeza com respeito à sua interpretação? No primeiro caso, se não há uma interpretação correta de textos, nós admitiríamos uma pluralidade de sentidos, e assim a Bíblia poderia dizer qualquer coisa. Desde Jim Jones até pregadores mal intencionados que fazem milagres e arrancam dinheiro das pessoas, todos estariam corretos porque seriam interpretações individuais, e toda interpretação individual não poderia ser julgada. Se aplicássemos as ideias de Gadamer ao texto bíblico, teríamos margem para explorar o que realmente a Bíblia diz sobre si mesma. Mas, por outro lado, seria um exercício limitado, uma vez que nunca chegaríamos ao sentido completo do que a Bíblia disse. Afinal de contas, estamos há mais de 20 séculos desde que ela foi concluída. Para sair desse impasse,
Nos últimos anos, alguns autores fizeram propostas bastante interessantes do campo da hermenêutica bíblica. Uma dessas propostas é a espiral hermenêutica. A espiral hermenêutica estabelece que é possível interpretar um texto admitindo que ele tem uma coerência interna. Dentro dessa abordagem, cada parte da Bíblia vai explicando outras partes, ao mesmo tempo em que elas vão lançando luz sobre o todo, ou seja, o cano bíblico. A espiral hermenêutica pressupõe que quanto mais você lê a Bíblia, mais você adquire os pressupostos necessários para conseguir interpretá-la. Pense no seguinte exemplo. Alguém que não tenha condicionamento físico e comece a frequentar uma academia, sem dúvida alguma vai sentir dificuldades para cumprir a série de exercícios que precisa fazer. Isso pelo menos nas primeiras vezes. Depois de algumas semanas ou meses, a pessoa já adquire o condicionamento físico necessário para cumprir não apenas a bateria de exercícios, mas para aumentar o número de série. Exatamente isso a Bíblia proporciona ao seu leitor. Ela cria o condicionamento espiritual para que alguém consiga ler e interpretar a sua mensagem. No demais, os cristãos também contam com o auxílio valioso do Espírito Santo, o agente divino capaz de iluminar a nossa mente a fim de interpretarmos corretamente a mensagem que ele próprio deu por meio de apóstolos e profetas. E você, o que pensa da interpretação bíblica? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião, também curta esse vídeo, assine o nosso canal e compartilhe a mensagem nas redes sociais. Um forte abraço, até a próxima semana!